Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo que nos honra com a sua audiência, nosso muito obrigado, na certeza de que mais uma vez nós poderemos levar a vocês dentro do programa de hoje a continuidade de um assunto que causou muita movimentação, muito interesse, que é o candomblé. O tema de hoje continua sendo o candomblé, dando continuidade até aquele belíssimo programa que o pai Marcelo de Ogum Edé nos brindou. Pai Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, quero agradecer também a todos aqueles que sempre têm assistido, mandaram mensagem, parabenizando pelo programa, pela a grande informação, né, interior sobre a questão do candomblé, e agradecer ao senhor aqui para sempre estar dando essa oportunidade para nós estarmos aqui, podendo sempre trazer informação num contexto geral, cultural e religioso. Eu que agradeço, mas também dentro do que o senhor falou, pai Marcelo, foi esclarecedor, né? O objetivo, quando a gente aborda o candomblé, é esclarecer, mostrar o que é o candomblé, e os informes, suas nuances, enfim, seus conceitos, que as pessoas geralmente ouvem falar, né? Ogum, por exemplo, São Jorge é Ogum, mas o que é São Jorge, o que é Ogum? Isso tudo nós vamos ter oportunidade, né, pai Marcelo, de passar essa informação para vocês. Mas eu também não posso começar esse programa sem agradecer muito ao Augusto Capodicaso e ao Ariovaldo pelo trabalho, belíssimo trabalho que estão fazendo na Santa Casa de Santos, tá? O Augusto aqui na TV Com. Também essa maravilhosa equipe de produção. O Reale, a Gisele, a Victória, a Thaís, Dona Joana. Se não fosse esse pessoal, com muita união, com muita capacidade, com muita boa vontade, certamente este programa não estaria aparecendo tão bonito na sua telinha. Parabéns a vocês, Reale, parabéns, um abraço a todos, Thaís, enfim. Marcelo, nós tivemos um programa que causou um diferencial, né? Pelo interesse, as perguntas que as pessoas demonstraram sobre o candomblé. Então, naquela época nós já tínhamos conversado, né? O assunto é tão bonito e tão extenso que a gente daria continuidade a ele, né? Sim, sim. Ficou uma frase, eu estava falando agora com o Rogério, o senhor disse um texto, uma frase que para mim me causou um impacto muito grande e eu passei a compartilhar com todos, né? Diz que aquele que não sabe aprender ajoelhado nunca pode ficar de pé para ensinar. Exatamente. Que frase fabulosa, viu? Isso são versos poéticos africanos e como ensinamento que temos também dentro das religiões de matriz africana, né? Ditados, conservações de ditados muito bem elaborados, antigos e que até os dias de hoje ainda nos serve, né? Para aprendizagem, para seguirmos uma vida mais plena e nos melhorarmos, né? Isso é muito importante. Acho que cada coisa que é ensinado dentro, como eu disse ao senhor, na questão que o candomblé tem a disciplina, né? É a base central, é a coluna central. E isso faz parte. Muito legal, muito bom. Vamos entrar então no nosso tema, pai Marcelo? Sim, claro. Podemos começar pelo preconceito? Existe o preconceito? Que tipo de preconceito existe? Pai Walter, assim, essa luta, né, constante da intolerância religiosa, ela já começa lá nos tempos coloniais, né? E até os dias de hoje, por mais que lutamos pelas leis, né, pelos direitos, mas ainda existe uma grande maquiagem também sobre a questão da intolerância religiosa, a intolerância racial. Isso está todos os dias na mídia e nós podemos estar presenciando todos os dias também no nosso cotidiano. A luta é constante porque há uma demanda. Só existe uma luta porque tem uma demanda, senão não existiria. Então, é preciso, todos os dias, ao levantarmos, estarmos sempre
com essa realidade da intolerância religiosa, da desigualdade racial, né? Buscando a igualdade racial, a promoção da igualdade racial, até porque, como eu disse num outro programa, as raças fazem parte deste universo chamado Brasil, né? E a composição de culturas diversas, etnias diversas, fazem parte num contexto igualitário, né? Mas na prática isso não é funcional. E nós, todos os dias, através das mídias, de amigos, ou nós mesmos, acabamos passando sempre constrangimentos, preconceitos raciais, preconceito religiosos, e sem contar os diversos que existem por aí, né? É que a gente pode falar de segmentos daquilo que a gente luta, assim, e fortalecemos outros segmentos por conta que também são outros lutadores, né? Mas existe e está aí. Cada dia que passa, todos os dias, há uma informação na mídia sobre a questão da intolerância religiosa, do racismo, até agora mesmo esses veículos, né, das redes sociais que têm aparecido muito na mídia, e só aparece também porque tem artista no meio, são artistas de emissoras famosas, são artistas famosos, isso acaba aparecendo, mas isso é muito mínimo de tudo que se passa, na verdade, no contexto do preconceito religioso, na intolerância religiosa, no racismo. A gente até admite o preconceito, entre aspas, né? Mas às vezes as coisas exacerbam e a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, né? Aquela agressão, invasão de terreiros, agressão da pessoa que está com roupa branca. Essa sua roupa, que é muito bonita e tem um significativo profundo dentro da espiritualidade, deve causar um impacto. É assim, né? Em alguns momentos a gente até se sente um pouco desprotegidos, né? Devido a todos esses acontecimentos, porque até antes de acontecer muita coisa na mídia a respeito focado do Rio de Janeiro, eu já recebia uma demanda muito grande de amigos que diziam que até para caminhar no Rio de Janeiro com fio de conta, um fiozinho, por mais simples que fosse, já era ameaçado. Então, aquilo já foi tomando corpo, como veio tomando corpo até os acontecimentos que vieram ocorrer aí, que está nesses impactos aí, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas ali é uma demonstração muito focada não só no Rio de Janeiro, mas a questão é nacional mesmo, viu, Pai Walter? E assim, eu ainda ando assim porque posso estar andando em alguns lugares privados e tomo um certo cuidado, mas o temor existe, porque nós sabemos que isso em todos os sentidos, não só pela questão do preconceito religioso, mas hoje a violência está tamanha no nosso país, né? Então isso já é mais do que abrangente, além de ser o religioso, é o cotidiano do brasileiro, é sair rezando para voltar. Então isso é lastimável. Já aconteceu consigo, Pai Marcelo, em algum momento, o fato de sentir uma coisa muito forte o preconceito em função da sua doutrina, em função do candomblé e também da roupa? Das vestimentas? O primeiro preconceito que eu sofri foi quando eu me iniciei, porque, como eu havia dito no programa anterior, eu me iniciei em 1975. E eu tinha completado 7 anos de idade, porque eu sou de julho, nasci em julho, e me iniciei em agosto de 1975. E eu estava ainda no primeiro ano da escola, né? Escola municipal aqui da cidade. E naquela época, nós andávamos com ojás. Hoje houve algumas adaptações em usar um chapéuzinho, um bonezinho, os iniciados. Mas naquela época todos usavam ojá, que é um pano enrolado, como se fosse um turbante, né? Para as pessoas conhecerem melhor, saber melhor. E todo de branco. Então, primeiro ano da escola, eu já tinha parado porque entrou em férias e eu fui fazer a minha iniciação em agosto. Quando eu retornei, eu já retornei atrasado, porque eu já cheguei no final começo de setembro, mais ou menos, né? Porque no final de agosto eu dei os meus términos de iniciação. No começo de setembro eu retornei com uma fala, com um atestado, porque eu não estava bem, e realmente eu fui fazer iniciação no culto orixá por causa de saúde, a esses desmaios e tudo mais. Quando eu retornei, aí que foi uma calamidade, porque
as crianças me viram todo vestido de branco e com aquele turbante na cabeça e muitos fios, né, de orixá no pescoço e aquela coisa restrita de ter que sentar em certos lugares, os outros não, de tomar água num copinho de plástico, na canequinha, era canequinha que eu tinha lancheira. Foi uma coisa muito estranha, né? Também a minha entrada também foi estranha, né? Eu me senti um estranho e ao mesmo tempo eles, as crianças também. E os professores também não sabiam da escola como que seria o tratamento com a minha pessoa, de que forma ia abordar toda essa questão religiosa dentro das escolas, que hoje ainda é uma grande luta, embora tenhamos já leis que amparam, mas na prática as coisas são diferentes. Então, ali já foi o primeiro preconceito que eu sofri, porque daí as mães ou alguém deve ter dito, é macumbeiro. Foi quando saíam os nomes de macumbeiro, né? Todo mundo que cultuava orixá, usava guias ou fios de contas, usava branco, é macumbeiro. E começou aqueles xingamentos, aquelas coisas das crianças. Não chega perto dele, que ele é macumbeiro. E não chega perto dele. Nossa. E aí eu tive que parar de estudar naquele ano. Aí perdi o ano porque eu já não queria mais ir, eu estava me sentindo mal, eu não podia me aborrecer e nem ficar para baixo porque eu estava num momento de reclusão espiritual, num tratamento espiritual e aquilo não condizia bem para o término do tratamento da iniciação. Parei de estudar, perdi o ano. Então, devido a essa falta de informação, preparação, né, até mesmo dos dirigentes ali da escola, né, e dos próprios inspetores, enfim, das pessoas, eu tive que perder um ano de escola. Mas toquei em frente, isso não abalou minha fé e aqui estou aos 50 anos. Causando impacto também. Também, né? O que eu vou fazer? Cada vestimenta, né? Creio que isso seja a minha missão, né? E agora, adulto, também sofri em alguns lugares, mas a gente sabe contornar, a gente que lida com pessoas, né? Nós que somos religiosos, lideranças religiosas, sabemos lidar todo com esse questionamento, com esse olhar diferenciado, e aí a gente aborda as pessoas, boa tarde, como vai? Dá aquele sorriso, mas isso tem que ter um certo jogo de cintura, que acho que, embora seja educado, eu acho que não tinha essa necessidade dessa abordagem devido a esse olhar discriminatório, né? Eu acho que deveria ser natural, porque a educação já é natural. Eu digo muitas pessoas, as pessoas não podem não gostar de nada, mas respeitar é um dever. Tem que respeitar, é um dever. É um né? dever. E a legislação, ela dá amparo? Sim, nós temos leis para isso, Pai Walter, mas o que ocorre é que, na prática, uma época, logo na saída, no acontecimento da lei, quando foi sancionada, eu ainda fiz um período de voluntariedade lá na questão da Secretaria de Educação da Lei 9639 e 10639, com a capacitação para alguns professores. Mas alguns professores também, você notava que existia uma certa rejeição, né, em querer abordar o assunto que também não era religioso. Era um assunto da lei que fala que devemos falar dentro das escolas, na grade de ensino, a história da África. Não a história do escravizado, não a história da escravidão que todo mundo já conhece, mas falar de um povo que foi retirado do seu continente, trazido forçadamente a um outro continente, a um trabalho escravo, um trabalho árduo, onde as famílias se acabaram, né? Foi desumado muitas famílias, uma sociedade, né? E separava as famílias. Sim, né? sem dúvida alguma. E as agressões, a violência eram coisas horrendas, eram coisas horrorosas. Então, falar isso para a criança, falar isso nos dias de hoje, é estar fomentando ainda mais uma lembrança que a comunidade negra e o afrodescendente já sente isso na pele, e relembrar esses momentos tão tristes e lamentáveis que ocorreram na escravidão,
é sofrer 2 vezes, 3 vezes. Porque falar dos nossos antepassados de uma forma pejorativa e desumana, isso é terrível, né? Você começa a se colocar no lugar deles e pensar, e aquilo te traz um distúrbio, onde você também começa a ter um impacto entre a sua pessoa e a sua ancestralidade, e o medo e o anseio de querer crescer começa a diminuir. Então, estimular, né, essa cultura africana, essa africanidade, essa negritude, é o que o Brasil tem que te fazer de melhor hoje. É uma reparação. Eu acho que é um modo de reparação. Então, falar da cultura, da rica e vasta cultura africana dentro das escolas é um dever. Isso é que o senhor já falou, e eu acho que é uma coisa muito séria. Tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa boa, né? Toda essa história toda do culto africano que vem da África, que existem lá, que vieram para cá. Exatamente. Que a gente não pode se apegar apenas à escravidão, né? Escravidão. E até hoje, em qualquer programa, aparece uma pessoa de cor, preta. Uma negra, né? Negra. E a pergunta é indefectível. Você já sofreu preconceito? Sim. Aí a gente fala que passaram isso, que aconteceu aquilo. E sem contar, né? E sem contar que por que no momento que se fala tanto da escravidão, não fala o que esse escravo trouxe de contribuição? Isso nós vamos explorar muito nesse É isso que a Lei 10.639, ela veio para tentar dar uma reparada sobre isso, né? Uma reparação para com essa injustiça com o negro, né? Então, essa questão de você trouxe um povo que tinha uma riqueza cultural no seu continente. Aqui só se fala que ele foi escravo, que ele tomou chibatada, que ele foi amordaçado, que cortaram a mão, que cortaram o pé, o braço, o olho, enfim. Essas atrocidades, essas calamidades horrorosas, coisas horríveis. Mas por que não fala o que esse negro trouxe de cultura, de contribuição, de beleza, que é tudo que é utilizado até os dias de hoje, na culinária, onde eu estive falando no programa anterior, nas tranças de raiz, né? Nas cores, no colorido africano, que isso é natural da África, dessa cultura, as vestimentas, a musicalidade, né? Nós temos um programa aí para a vida toda. Sim, claro, é riquíssimo, vasto. Aliás, né, a África é o berço da humanidade. Isso é inegável, né? Não tem como. Mas, Marcelo, já chegamos ao fim do primeiro bloco. Olha, é tão rápido, né? Assuntos rápidos. Parece que as que é bom, dizem que quando o assunto é bom, pai Walter, o tempo voa, a coisa vai tomando um corpo magnífico. Eu tenho que pedir licença ao senhor para que nós façamos um breve intervalo. Voltamos já. Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês e limpar a casa não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é crime. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual número 8.816/08. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença?
Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje nós estamos dando continuidade a abordar um tema que é fascinante, que é o candomblé, sempre com a presença maravilhosa do pai Marcelo de Logum Nedé, que nesse nosso primeiro bloco nós abordamos o tema preconceito, teríamos muita coisa ainda a falar, mas também temos muita coisa ainda a conversar, né? Pai Marcelo, realmente o preconceito existe, né? Sim, fato. Fala-se muito na escravidão, mas não se fala na Inquisição. Sim, também outro fato, né? É. E a reparação ainda não continua, né? Não E agora, infelizmente, né, nesse momento de aquele problema dos padres, né, com pedofilia, sabe? Isso vem provar que o ser humano é falho, né? É falho. Existe falhas, né? Em qualquer sistema, em qualquer segmento, existe falhas, né? É o que eu falo para as pessoas. Poxa, mas eu conheci uma pessoa que fez assim, e o médico tal, o cabeleireiro sim, o padre não sei quem, o pastor, o babalorixá. Existe falhas, existe pessoas que também não estão preparadas para atuar dentro daquele segmento. Então tem pessoas que estão aí, e isso ocorre todos os dias, né? Não só nas religiões, né? Mas também no lado profissional de cada indivíduo, empresas, né? Empresas e tudo. Aí. Apareceu outro dia, eu acho que foi ontem que eu estava vendo uma pessoa que se identifica como médico, fazer operação dentro de apartamento, umas coisas, ou na clínica, umas coisas que levam até a óbito, coisas assim absurdas, né? Então, é o que eu sempre falo, não podemos generalizar, achar que todo branco é assim, todo negro é assim, todo professor é assim, todo médico é assim. Não. Existem profissionais habilitados, capacitados e aqueles que infelizmente não são e que muitas vezes estão atuando na área clandestina e que não há uma fiscalização e não há um poder, né, governamental, muitas vezes que tenha uma equipe de ter essa fiscalização com isso tudo, né? Ou estar olhando como que é o movimento de a atuação de cada profissional, seja ele na área religiosa ou não, né? E o preconceito até com a mulher, agora até temos um termo feminicídio, né? Pois é, mas essa aí que realmente... A mulher é que são as nossas mães. Nossa, a mulher é a criação de tudo, né? Tudo. Você vê que nós temos a Mãe Terra, né? Não é o Pai Terra, é Mãe Terra, né? Pachamama. Pois é. Então, por esse motivo, eu acho que as pessoas devem ter um pouco de cuidado, um cuidado maior, né? Aonde eu volto lá atrás naquela fala do programa anterior, que a disciplina, né? A hierarquia é muito importante, o respeito. Né? O respeito ele está à frente de tudo. É o que eu falei agora há pouco sobre a questão de gostar ou não. É um direito de cada cidadão, de cada pessoa. Mas respeitar é um dever. As pessoas desconhecem o respeito que existe dentro de um terreiro de candomblé, da doutrina do candomblé, né? Respeito à hereditariedade, respeito à idade. Sim. Enfim. Já passamos desse tempo de preto de alma branca. A alma não tem cor. Não. Então, isso a gente está abordando. Nós estamos com essa fala, pai Marcelo, não para que a gente se estenda contra alguma outra coisa, mas para mostrar que o candomblé não pode levar uma pecha, né? É macumbeiro. Quando se fala ele é macumbeiro... É pejorativo. Pejorativo, né? E não é nada disso. E nós vamos dar continuidade. É igual a questão de raça e cor, né? Isso foi discutido em vários seminários e na Conferência Nacional, né? Deixando sempre bem claro que preto é cor e negro é raça, né? Então,
tirar essa, né, essa dúvida, né, entre preto e negro. Como é que o senhor vê o avanço nessa parte do preconceito, da cor, da religiosidade? Como é que o senhor sente esse avanço? Porque antigamente as pessoas assistiram como avanço o seguinte, nos filmes ou nas novelas, né, o preto deixou de ser sempre o empregado. O negro já passou a ser ator. Eu não acho isso um avanço, eu acho uma coisa que já devia ter acontecido há muito mais tempo. Ah, sim, que o cenário de protagonista nunca foi dado isso ao negro, né? Ele só era protagonista, ou até as nossas negras, né? Lá no tempo da escravidão, quando os senhores de engenho queria cortejá-las daquela forma horrenda, horrorosa, que já era uma agressão, já era um estrupo que existia, né? Então, nessa hora, as nossas negras eram contempladas. Isso não é um contemplamento, isso é um abuso, isso é um terror, né? Mas o protagonismo nunca foi dado ao negro. Em vários aspectos, em várias questões, em vários segmentos, em várias posições, né, sociais, muitas vezes. Hoje eu vejo que, com esta luta de militância, grupos, né, de militantes, organizações, né, não governamentais que atuam sob o preconceito da intolerância religiosa, sob o preconceito da igualdade racial, a promoção da igualdade racial, a CEPIR, né, enquanto lá em Brasília, que também nos representa, já foi um ponto favorável, mas está ainda muito longe de estarmos avançando, mas estamos avançando com passos de formiguinha, lamentavelmente, mas ainda somos filhos da resistência. É nessas horas que nos apegamos aos nossos deuses africanos, que somos filhos da resistência. É isso aí, sábias palavras. E realmente o momento é esse, né? Os avanços são passos de formiguinha. Muito legal isso. E a discriminação religiosa, existe um movimento de que se fosse implantado nas escolas a aula de religião, né? Há uma contradição muito grande nisso. Uns são favoráveis, outros não. Como é que o senhor vê isso? A implantação na escola da religião. Eu estudei em colégio de maristas, irmão marista, colégio santista. Nós tínhamos como pauta a aula de religião. Sim, né? Catolicismo, né? Catolicismo. E hoje, como fica isso? Como é que o senhor vê isso? Eu vou lhe dar minha opinião, pai Walter, pessoal, né? Isso. Enquanto líder religioso, enquanto militante, eu tenho uma visão assim, como eu falo muito sobre igualdade, e nossa luta é sobre a igualdade racial, étnica, religiosa, eu digo que, ao meu ver, falar sobre religiosidade é muito delicado, né? Seja ela qual for a religião. Agora, de contrapartida, também acho que deve ser dito, sim, alguns tópicos de algumas religiões, até por conta das pessoas poderem conhecer um pouco do outro, né? Despertar um pouco. Despertar né? um pouco esse interesse. Saber também, por que eles usam assim? Por que eles rezam de joelho? Por que eles olham para um horizonte, para um determinado lugar? Por que eles leem tantos livros, tal? Por que coloca flores brancas e toma um copo de água? Enfim, cada um tem os seus dogmas, porque as religiões, em geral, elas têm os seus dogmas pessoais, né, particulares. Então, eu diria que pontos assim sutis deveriam ser ditos sim na grade de ensino, mas voltando sobre a lei, a própria lei que nos ampara, ela, ao mesmo tempo, ela fala de religiosidade, porque falar de África sem falar de religião é impossível. É impossível porque a sociedade africana, ela tem uma ligação direta com a natureza. Então, os nomes das pessoas é baseado em situações, em forças da natureza. O dia a dia, o cotidiano do africano é voltado à natureza, ele passa a mão na terra e agradece a terra e chama aquela divindade que é atribuída à terra, porque ela já tem um nome, né? É como a gente fala sobre o sol, né? Vamos contemplar o sol.
Em Nagô também, em Urubá, na África também tem na sua língua o nome de determinados fenômenos da natureza, da própria natureza, da água, do rio, do fogo, do ar, de todos os elementos. Então é muito natural, eles levantam já contemplando a própria natureza, porque vivem na natureza. Então é muito natural o senhor levantar e cumprimentar a sua esposa, seus filhos, porque faz parte do cotidiano. Não que aquilo seja diferente. Aquilo faz parte da sua natureza, da sua criação, do seu nascimento, porque nasceram ali em volta de todo aquele verde, de todos aqueles rios, né? Rio Odô, Rio Oxum, Rio Obá, tantos vertentes de rio e que todos desaguam no mar, né? No grande oceano, e tem ainda o outro oceano do outro lado da África. A África é volta de água, né? Ao redor de águas. Então, quer dizer, isso é muito natural. Falar da cultura africana é falar da religiosidade, porque a comida do africano é a comida de orixá. Então, a vestimenta do africano é a vestimenta de orixá, né? Entre cores, né? Porque são baseados na cromoterapia sobre a questão de que cada orixá, cada elemento tem sua cor. Então, é muito natural. Usar esses fios de conta de orixá é natural deles, porque eles usam como adorno, independente de serem ou não seguidores do culto de orixá. No sobrenome deles existem nomes de orixá. Eu já conheci diversos africanos que são muçulmanos e no sobrenome deles tem nome de orixá. Porque eles são descendentes de orixá, não tem como, direto. Porque os orixás tiveram vida, né? Então, não tem como fugir de uma regra que é uma formação de uma cultura milenar. Muito bem, só queria fazer um adendo, voltando um pouquinho atrás. Dentro dessa luta de quebra de paradigma, de preconceito, a procissão de Iemanjá é um elemento muito forte dentro disso. Né? Pai Walter, assim, realmente porque eu acredito muito, é o que eu falo muito nas nossas reuniões, né? Que eventos, né, ligados à cultura africana, ligados à religiosidade do sagrado de orixá, é muito bom, porque isso nos traz o quê? Um momento único onde as pessoas têm o que ver de belo, que de fato existe coisas belas. A alegria, o canto, o som dos tambores sagrados, isso mexe, isso envolve, isso vai buscar dentro do próprio interior de cada brasileiro a sua africanidade. Porque os tambores, eles vibram dentro do coração de cada brasileiro, porque existe a genética africana introduzida. Então, aquilo que já existe dentro de você e que está adormecido é despertado. Então, a beleza das roupas, da culinária, desses momentos de eventos de público, de rua, é muito importante. E a procissão de Iemanjá tem feito isso, assim, arduamente, porque todos os anos é uma luta, mas a gente somos filhos da resistência e temos que manter daí para melhor. Porque eu tenho notado que em alguns grupos, em algumas outras cidades, outros movimentos, tem sido uma coisa mais difícil de ter essa colocação, né, dentro da questão pública. Por a falta de apoio, né, não tem apoio governamental, não tem muitas vezes apoio da própria iniciativa privada, não tem apoio. E tudo que não tem apoio é difícil. Né? Aqui também nós vamos na raça, mas aqui eu tenho o senhor, eu tenho outros que apoiam, outras pessoas que colaboram. É uma junta de pessoas de um trabalho de 18 anos também, há de se dizer isso, né? Não foi de um dia para o outro, são 18 anos de trabalho, 18 anos de luta e de perseverança. E a gente sente uma mudança, né? Do jeito que o povo, que a população olha agora recebe, a procissão de Iemanjá, do que antes, naquela época. Sim. Antes era o pessoal batendo bumbo. Porque hoje... Agora eu sinto o pessoal parece que o pessoal está entendendo mais e interagindo com que eu acredito muito na fala, Pai Walter, na fala, como você vai falar sobre algo.
Muitas vezes não é o que se tem, e sim como você... não é o que se fala, e sim como você fala. Então hoje a linguagem da procissão de Iemanjá é uma linguagem muito cultural e muito abrangente, porque existem barracas de culinária, barracas de artesanato, de roupas, de quadros, de pinturas, de uma série de artes e de artistas em exposição num momento único, juntamente com um palco com musicalidade de vários gêneros, né? Entre samba, que temos um grupo de pagode que abre com temas de orixá, cantam temas de orixá, mas é voltado para o segmento do samba. Existe grupos de percussionista, existe exposição também de apresentações de capoeiristas, de maculelê, várias vertentes que dá para a população também esse leque abrangente, onde contempla vários gêneros e várias pessoas que têm um gosto pessoal, né? Como o nosso Afoxé Balafim, que também faz um belíssimo trabalho lá na procissão, que já traz todo o axé da Bahia, né? Aquele batuque, né? Muito peculiar da Bahia, da música axé. E isso também já contempla outras pessoas e alegra, porque eu acho que tudo que existe amor e alegria dá certo. Já estamos pensando, né, na procissão de Iemanjá do ano que vem. Sim, o ano inteiro nós vamos se reunindo, né? Aqui em Santos temos nossa comissão, no qual o senhor faz parte, e em São Paulo também, né? Tivemos na semana passada já reunião lá em São Paulo, na capital, porque aqui tem uma reunião em Santos e uma em São Paulo todo mês. E isso durante o ano inteiro, porque a gente tem que falar sobre o que a gente deseja acrescentar, melhorar, né? Convidar, buscar sugestões de pessoas, membros da comissão, porque o que eu falo às pessoas, a procissão de Iemanjá não é minha, ela é da cidade, ela é do povo, ela é do país, ela é do Brasil hoje. Até porque ela é oficial do estado de São Paulo, no calendário turístico. E vem pessoas do Brasil inteiro para esse dia. Então hoje a minha fala sempre, a procissão de Iemanjá, que é feita em Santos, ela é do Brasil. Ela é do povo do Brasil, ela é do povo do santo, ela é do povo brasileiro. Então, isso tudo contribui com que podemos ter uma linguagem melhor, um olhar mais atenuante sobre as questões das religiões como a Umbanda, o Candomblé, todo o segmento de culto de orixá. Nós fizemos um programa aqui que foi muito bom, né, sobre a procissão de Iemanjá. Se passou, foi muito bom, né, Rogério? Muito bom mesmo. E é um desafio, né, pai Marcelo? Todo ano é aquela luta, pai Walter. Vamos começar a jogar um pouquinho mais da procissão de Iemanjá para o pessoal isso. É verdade, né? As pessoas têm que realmente e conhecer. O conhecer é bom. Ele nos eleva, porque falar sobre algo que a gente não viu, questionar algo que não conheceu, não provou, não viu, isso é ser um pouco leviano, né? Mas vão conhecer, porque é uma belíssima procissão, que temos essas apresentações lindas, damos oportunidade aos artistas, né? Porque temos grandes... Santos é um celeiro na arte, né? Um celeiro de artista, né? Há de se ver quantas pessoas saíram daqui para esse mundo, né? Das artes. Dramaturgia, do canto, da dança, do esporte. Santos é um berço, né? Acho que é um motivo de orgulho, de satisfação para a nossa cidade. A gente está recebendo pessoas do Brasil todo. Sim. Guerreiros do Brasil todo. Do Brasil todo. Vem gente até da própria Bahia que vem para a procissão de Iemanjá de Santos. Porque a procissão de Iemanjá de Santos, ela tem um grande diferencial também na sua geografia, na parte geográfica, né, que é a costa, onde os barcos um pouco maiores, como escunas, tem onde está adentrando ali no canal, né, do mar ali, e as pessoas
estarem com acesso mais direto dentro dessas embarcações, que tem a parte marítima, né? Depois terminando a terrestre, tem a marítima. E está muito assim, muito facilitado, né? A parte geográfica de Santos ajuda também nessa questão. As outras cidades têm essa dificuldade de não ter aonde atracar, muitas vezes. Certo tipo de embarcações. O passeio das escunas, né? As escunas que acompanham os barcos que são um pouco maiores. Nas outras cidades, às vezes as pessoas têm que ir de barquinho para pegar uma escuna lá no meio do mar, já ali no meio, onde já está um pouco mais distante da praia. Então isso tudo ajuda, né? E essa oportunidade que damos aos artistas, que todo mundo tem que estar lá para prestigiar e ver a beleza da cultura africana. E falando de Iemanjá, estamos encerrando o segundo bloco já do nosso programa. Passou rápido. Já foi embora. Eu tenho tanta coisa para conversar aqui e não estou chegando nem na metade, né? Mas porque o assunto é extenso. Já estou antevendo outro programa na continuidade desse. Que maravilha. Mas eu peço licença, senhor, para que nós façamos um breve intervalo. Voltamos já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já no seu terceiro e último bloco. Hoje nós continuamos falando sobre candomblé, um assunto fascinante com a presença do pai Marcelo de Logon-Edé, que está nos dando uma verdadeira aula sobre o candomblé. Falamos muito sobre o preconceito, a discriminação religiosa, né? E a sua abordagem, pai Marcelo, ela é feita de uma forma muito linda, muito limpa e muito verdadeira. Abordar temas como esse, sem ser acusatório, é uma dádiva, é uma sabedoria. É o que eu falei para o senhor, né? Não é o que fala, e sim como fala. Então, a questão de saber passar certos cenários, certos momentos, acontecimentos, coisas do cotidiano e de sabedoria que temos, sem ter que massacrar o outro, isso é um dever, né? É o dever que falamos do respeito. Né? Respeitar a diferença, respeitar a diversidade, a maneira do outro pensar, de agir, de querer, de escolher e de eleger. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? Rogério, Marcelo e eu. Nós estamos conversando, já vamos deixar uma pitada de suspense no nosso telespectador. A ideia deles, gente, é que a gente, num outro programa, a gente aborde a questão de como fazer os alimentos. É a preparação, como fazer né? A preparação dos pratos, né? É porque é o que eu falo, né? Eu sempre falo nos meus discursos, eu falo sobre a questão de que o brasileiro em si, ele tem contato direto com a africanidade, mas ele não sabe muitas vezes.
Por que que ele tem contato e por que que ele não sabe? Ele não sabe porque não é divulgado, não é dito, né? Não é fomentado que aquilo pertence a uma origem africana. Qual o contato? O mungunzá, a canjica que as pessoas fazem, isso é base de uma culinária africana. A acarajé, a feijoada de todo sábado, isso tudo são elementos e a parte da gastronomia do africano. Isso é uma africanidade. Então, essa gastronomia inserida na nossa cultura brasileira é dos africanos. Então, tem que se falar sobre o africano, o afrodescendente e sua origem. E a origem dessas comidas também se dá de uma maneira que nós, enquanto religiosos, somos de culto de orixá, cada alimento desse era destinado a um orixá. Como bênção, como gratidão, né? Como um obrigado, um agradecimento. Bobó de camarão? Bobó de camarão, xixim de galinha. O Marcelo fez, o Rogério fez esses dias lá com as meninas lá no terreiro, um xixim de galinha, caipira maravilhoso. Eu acho que a gente já deixou o pessoal bem curioso, então vamos fazer um programa sobre isso, pai Marcelo? Sim, vamos ver se a gente ajeita um vatapá, né? Vatapá. Uns acarajé, uns caruru. Você que gosta de acarajé e come às vezes, porque nem sempre é um prato costumeiro, você pode até chegar a vir aprender a fazer um acarajé. Vamos mostrar os bastidores, né? A cozinha, a culinária africana. A cozinha, onde as mulheres têm todo né? Uma participação, né? Muito fundamental dentro dessa questão religiosa, não só na cozinha, mas em vários outros setores, mas a cozinha é muito peculiar, né? Aí, às vezes, um homem vai lá, ajuda a levantar uma panela, porque são panelas, né? Tem todo um ritual, né? A comida é uma coisa sagrada também, né? Tudo no candomblé, no segmento de matriz africana, começa com comida e termina com comida, até no dia do enterro. Então, até no dia de enterrarmos os nossos seguidores, babalorixás, ealorixás, pessoas que estão inseridas no candomblé, tem comida. Tem comida para enterrar, tem comida durante os 7 dias, que a gente, no catolicismo chamaria a missa de 7º dia. Nós também temos tudo isso, mas de uma maneira diferenciada, porque nós somos, embora somos da cultura afro, e somos negros, mas temos alguns pensamentos com os orientais, de que quando morremos, as pessoas devem sorrir, porque a pessoa cumpriu uma grande missão, essa jornada, esse legado de ter deixado família, amigos, propostas, coisas resolvidas, né? Situações definidas. Foi uma pessoa que veio para contribuir e compartilhar neste mundo terreno. Então nós, do segmento de matriz africana, do candomblé especificamente, brindamos a passagem de um irmão, né? Claro que é da nossa natureza, é da nossa cultura brasileira chorar, sofrer, né? Ter aquele momento de sofrimento, mas basicamente nós temos que seguir este modo de ver as coisas. Choramos quando entramos, porque até os cânticos são aqueles cânticos de lamento. Quando as pessoas iniciada, existem alguns momentos que tem cânticos de lamento. Também, né? Porque você está entrando, é uma criança que está sendo inserida naquele segmento. Então, mostrando que a gente tem que chorar porque vai ser uma caminhada árdua, como viver, né? Mas quando parte, nós brindamos também a grande celebração da passagem daquele indivíduo que deixou um grande legado dentro do contexto das matrizes africanas. E, na verdade, isso é uma celebração da vida, né, que a pessoa teve. Sim, né? aliás, são duas vidas, né? São vidas terrena e vida espiritual.
a continuidade Continuidade, da vida. perfeitamente. A morte não é o fim, né? Não. Morte é uma coisa aparente, né? Nós temos isso como uma coisa física, né? As pessoas têm um certo preconceito em falar sobre a morte. Sobre a morte, é verdade. Mas, na verdade, a morte não é o fim, né? É um recomeço em outro estágio. A gente tem que pensar também, Marcelo, veja bem, o que é a vida, né? Valorizar a vida, celebrar a vida. Nós nascemos nus, sim, num choque tremendo, porque saímos dentro da bolsa de nossa mãe, pegamos aquele ar-condicionado, né? Ar-condicionado da sala de cirurgia, levamos uma bela de uma palmada e o primeiro som que a gente emite nesse mundo é o choro. É o choro. É isso que significa a introdução de uma pessoa quando está adentrando ao culto de orixá. A gente tem cânticos de lamento, mas quando essa passagem, nós celebramos com danças, com comidas, por sinal, com comidas maravilhosas também, como todas, né? Nesse momento a gente também não come carne, aí só é introduzido tudo que é de peixe, tudo que é frutos do mar, aí isso é permitido. Por quê? Porque a carne, ela te coloca em contato com o lado físico, e na verdade aquele momento é uma celebração espiritual, e o peixe é carne branca, né? Vem da água também. É um elemento água, onde tudo nasce da água. Olha quanta coisa nós estamos falando sobre o candomblé, que a gente nem havia programado isso. Pois né? Fora do contexto. Fora do contexto. Como é que qual é a visão do candomblé sobre isso, né? A gente deu uma pincelada aí, né? Eu não sou muito conhecedor tanto, não sou um grão de areia nessa imensidão de mar, mas a gente está aí para aprender. Quero ser um eterno aprendiz. Quanta coisa o candomblé tem ainda para ser explorado, ser falado, né? Tem muitas coisas assim, peculiares, né? Importantes, que muitas vezes as pessoas, por não conhecer, né? O fator é não conhecer. Olha, nós ficamos devendo para Marcelo, a você, meu telespectador, outras perguntas, outros assuntos sobre o candomblé, sobre o culto afro, né? Eu tenho aqui o que é orixá, você que tem Iemanjá, você que ouve. Então eu já vou lhe dar uma pincelada. Quer ver? Em uma única frase eu vou lhe dizer para o senhor o que é orixá. São personificação da própria natureza. Pronto. Tá aí. Orixá, o que é orixá? Personificação da própria natureza. É a água, é o ar, é a água que bebemos, é o ar que respiramos, a terra que plantamos e vivemos. E o céu, e o sol, e a lua que nos contempla todos os dias. Isso são orixá. Nós somos natureza, na verdade. Pura. Né? E filhos dela. Tem um dito, assim, sou filho do universo, estagiando momentaneamente no planeta Terra, matriculado na escola da vida. Não sou preto, nem branco, nem vermelho, nem amarelo. Acho que isso é personificação, né, do que nós somos. Do divino, né? Nós somos matriculados na escola da vida. É verdade. Eu, o senhor, a todos. Linda frase. Agora sou eu que vou guardar esta frase comigo. Adorei a fala. É importante que Parabéns. a gente saiba fazer as lições de casa, né, que nós passemos de ano, né? Isso é importante. Estamos terminando o programa, vai, Marcelo. Quero agradecer. Me permita agradecer a Ana Regina, a Lípio, a nossa amiga Regina Célia, Paulo César, amigos da doutrina, pessoas que fazem a diferença, as monitoras da creche, as educadoras da creche. Lindo trabalho. A gente não pode deixar. Tem um texto que diz assim, diga, se a pessoa tem valor, se ela tem méritos, fale, diga. Sim. Para que não chegue um dia em que ela doente, num leito de dor, ou então já morta, não possa mais ouvir e chorar suas lágrimas. Né? Então, um abraço grande a toda a pessoa da comunidade da Estrela Guia, nossos monitores. Eu estive hoje na creche, vejo o trabalho daquelas moças com muito amor, cuidando de muitas crianças ao mesmo tempo. Um abraço a todas as pessoas da comunidade da Estrela Guia. Suas considerações finais para Marcelo, nosso agradecimento mais uma vez e já vejo o seguinte, eu tenho uma pauta aqui que a gente precisa seguir. Com certeza, se o senhor puder estaremos arrumar aí. Um espaço na sua agenda, na sua vida atribulada. Com certeza estaremos aqui com uma satisfação. Eu que agradeço esse convite sempre,
né? A toda a equipe que aqui se encontra, sempre muito calorosos, pessoas maravilhosas, e o senhor sempre com essa simpatia e sendo esse homem abrangente. Quero também agradecer a todas as pessoas do Ilê lá do terreiro, que são pessoas que sem eles eu não conseguiria estar me sendo tão extenso em vários segmentos, em vários acontecimentos. Quero agradecer ao Rogério, do Fono de Oxalá, que é nosso braço direito lá, ao Olga Felipe, que faz parte também de todo aquele trabalho de percussão com aquela garotada do Obalafim, né? E a todos os membros do terreiro, no qual estão sempre apoiando todas as minhas iniciativas e as minhas lutas. Eles compram uma briga junto comigo. Então eu quero agradecer. E a minha querida e maravilhosa mãe Denise, que breve eu quero te ver. A minha companheira de luta, essa que é uma forte guerreira sempre, sempre, sempre. E a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, meus agradecimentos, e que todos os orixás, Bobô e Orô, que quer dizer todos os orixás, abençoe a todos com vida, saúde e muita paz acima de tudo. Retomando os contatos, pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, estão assistindo esse programa, quiserem, ou até propostas de pauta dentro do assunto sim, também. é muito importante, é verdade. Eu vou passar aqui 2 contatos. Um é do meu WhatsApp, que é 13, que é o prefixo da cidade, né? E 981-787511. 981-787511. E lá no terreiro, na instituição, 13-3271-7051. Até porque temos as oficinas lá, pai Walter. Oficinas de percussão, que está sendo, assim, uma maravilha. Porque a criançada vai de 8 anos para cima, estão indo lá e tocam e saem de lá tudo suadinho, que o pai e a mãe vai buscar, ou estão ali com eles. E eles saem tão satisfeitos, porque ali eles deixam toda a energia deles, aí chegam em casa, tomam banho, comem e vão descansar. E os pais têm adorado essa dinâmica, né? E esse envolvimento com a musicalidade. Então, procure também pelo telefone aí que eu lhe dei, da instituição, porque temos lá a oficina de música e de percussão que vocês vão adorar. A mim, resta o agradecimento mais uma vez, né? Pela sua brilhante participação no nosso programa. E eu fico aqui, pai Marcelo, com o convite, porque nós temos assunto, né? O que é um orixá, falar sobre os orixás, né? Falar sobre a vinda dos orixás ao Brasil, como aconteceu isso, né? E também um tempo que todas as pessoas se preocupam e conhecem ou querem conhecer mais a utilização das folhas também. As ervas, né? As ervas. Sim. A importância das ervas. Tem tanta coisa que eu sou Estaremos com muito prazer, lhe agradeço e lhe convido para o próximo programa. Axé. E a você, minha telespectadora amiga, meu telespectador amigo, o meu agradecimento pela audiência, na certeza de que esse assunto é um assunto que veio acrescentar muita coisa a nós todos nós estamos sempre aprendendo, não esqueça, nós somos matriculados na Escola da Vida. Agradecendo a vocês pela audiência, o Estrela Guia TV mais uma vez se despede, pedindo que Deus abençoe a todos nós, muita paz, muita saúde, e que nós possamos, com certeza, no próximo programa estar novamente juntos. Pai Marcelo também, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos nós.